Momento da Palavra de Deus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você nesta tarde. Deus já falou de várias maneiras, através dos cânticos, os louvores que foram colocados aqui, né? Através da reflexão, através das notícias do mundo gospel. Agora vai ser através da palavra, da pregação. O tema que eu escolhi hoje está relacionado a um personagem bíblico. Quem lê a Bíblia e quem conhece a Bíblia deve ter conhecimento deste personagem. Esaú. O título desta mensagem de hoje é Esaú, momento de loucura, o seu momento de loucura com consequências eternas. O texto bíblico está lá em Hebreus, capítulo 12, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, pode abrir sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo, eu creio que é o 10, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, quero falar desse personagem importante. Um personagem cujo exemplo, cuja sua vida, seu testemunho ecoa até hoje como exemplo a não ser seguido por muitos de nós cristãos, para não dizer de todos os cristãos. Esaú, para quem leu já o livro de Gênesis, sabe que ele era irmão gêmeo de Jacó, filho de Rebeca com Isaac. Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa, que casou com Rebeca, né? Irmã de Labão, filha de Naor. Rebeca era estéril. E de tanto Isaac orar, insistir com Deus, Deus abriu a madre de Rebeca e ela ficou grávida de gêmeos, Jacó e Esaú. Mas nós vamos focar na pessoa de Esaú hoje. Outra oportunidade falaremos de Jacó. É muito importante conhecermos a história de Esaú para compreendermos também a história do povo de Deus, do povo de Israel. O nome Esaú não tem um significado ainda exato, mas, segundo a palavra de Deus, lá em Gênesis 25, esse nome foi dado a ele porque ele era ruivo e era muito peludo. Muito peludo. Por isso chamaram ele de Esaú. Ele era ruivo e peludo. Como eu disse anteriormente, Rebeca era estéril, mas Isaac orou muito a Deus. Deus abriu a madre e ela engravidou de gêmeos. E já no ventre dela, ela sentia que os gêmeos lutavam entre si. E certa vez, ela orou a Deus perguntando por quê de estar ocorrendo aquilo em seu ventre. Ela percebia que existia um conflito entre eles na sua barriga. Está lá escrito em capítulo 25 de Gênesis.
Deus então lhe respondeu em oração, respondeu a oração dela, e disse: olha, Rebeca, você está carregando dentro de você duas nações. E haveria uma implicação histórica entre eles. E Deus já o alertara que o maior, o mais velho, quer dizer, serviria ao menor. E com certeza ela guardou aquilo no seu coração. E tem um detalhe interessante. Quando o menino nasceu, no caso Esaú, nasceu primeiro, depois Jacó, e Jacó saiu do ventre da mãe agarrando o calcanhar do seu irmão. Veja que coisa interessante. Inédito, né? Uma criança nascer agarrando o calcanhar, no caso da criança, o gêmeo, né? Nascer agarrando o calcanhar do outro. Eles não eram gêmeos idênticos. Não eram gêmeos idênticos. Eles eram gêmeos diferentes, né? Eram do mesmo sexo, mas não eram gêmeos idênticos. Eu creio que Rebeca guardou aquilo no seu coração, quando Deus disse que o maior serviria ao menor. Talvez ela levou até essa notícia ao seu marido, Isaac, e ele não levou isso em consideração. Tá? É um parêntese. É uma nota de rodapé, que estou dizendo aqui. Tá? Ela não levou isso em consideração. No entanto, no decorrer da convivência, Esaú se tornou o filho preferido de Isaac. E Jacó se tornou o filho preferido de Rebeca. Ambos tinham comportamentos totalmente diferentes. Enquanto Esaú era caçador, tipo guerreiro, que vivia no campo, atrás de caça, percorrendo os campos, sua personalidade era forte com relação ao seu irmão. Já o seu irmão Jacó era um comportamento mais calmo, mais caseiro, vivia mais na tenda, cuidando das ovelhas do seu pai, né? E seu pai gostava muito, o pai de Jacó e Esaú, gostava muito quando Esaú caçava e trazia caça para ele. Por isso se tornou um filho mais predileto, né? Já a mãe não, gostava mais de Jacó, porque Jacó era mais caseiro, ajudava talvez a ela, com certeza, nos afazeres de casa. Quer dizer, começou a existir, irmãos, e queridos ouvintes, um conflito. Isso não é bom. Numa família existir essas predileções, né? Que sempre vai gerar um conflito. Já começou aí, um probleminha, né? O pai gostava mais de Esaú e a mãe gostava mais de Jacó. Quer dizer, é um problema. Eu acho que filho tem que ser amado por igual, né? Mas, infelizmente, existe isso aí em muitas, a maioria das famílias brasileiras, né? Nosso meio existe. Como na amizade entre as pessoas, né? Tem pessoas que são mais chegadas, outras menos chegadas, assim por diante. Mas sempre isso gera um certo problema, posteriormente. Então, certo dia, olha, começa aí a história, que eu quero que vocês compreendam. Certo dia, Esaú vinha de uma caça, não conseguiu pegar nada, ou se conseguiu, né? Eu sei que ele vinha exausto, com muita fome. E quando ele chegou na tenda do seu pai, de sua mãe, né? Seus irmãos, seu irmão, ele viu que Jacó tinha preparado um guisado, um ensopado vermelho, um ensopado com lentilhas. E Esaú foi logo chegando e pediu para o seu irmão comer, para comer aquele guisado. Ele disse: Jacó, me dê esse guisado para comer, que eu estou morrendo de fome. Seu irmão, eu acho que já existia uma certa disputa entre eles, né? Do afeto do pai e da mãe e vice-versa. Ele ali aproveitou a miséria do seu irmão, que estava morrendo de fome, e fez uma proposta. Disse: rapaz, é o seguinte, eu lhe dou o meu guisado, desde que você me venda o direito da sua primogenitura. Talvez alguém não entenda isso, mas naquela época, isso era muito importante. Na época dos patriarcas, o primogênito tinha predileção, tinha
preeminência com relação à herança, a liderança do clã. E Esaú desprezou quem era primogênito, era quem recebia aquela bênção do pai e quem recebia as melhores partes da herança do pai. Tanto era uma bênção material, como era uma bênção espiritual. Quem era primogênito recebia essas bênçãos espirituais, do cunho espiritual e também material. Tinha preeminência. E Esaú simplesmente sabia também que havia, dentro desse contexto, uma promessa espiritual muito importante que vinha desde o seu avô, que era Abraão. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus e lhe prometera terras, uma terra que seria uma bênção na vida de Abraão, que era Canaã. E Deus prometera a Abraão que dele faria uma grande nação, que ele seria um pai de uma grande nação, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão e sua descendência. E Esaú e Jacó já eram descendentes de Abraão. E Esaú era o primogênito. E Esaú era um privilegiado por ser um primogênito. Ele já desfrutava de um status. Ele já carregava automaticamente, naturalmente, nas costas, uma responsabilidade de ser o líder da família, ser o líder do clã, ser o líder e protetor daqueles que seriam os seus descendentes. O primogênito tinha o direito de receber uma porção dobrada da herança paterna. Então, vejam bem, Jacó fez essa proposta, eu te dou o guisado, agora você vai ter que me dar o direito da primogenitura. Só foi o que ele disse? Eu estou morrendo de fome aqui, eu quero lá saber de primogenitura, estou morrendo. Irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, ele desprezou o direito da sua primogenitura. Ele desprezou as bênçãos da aliança e das promessas de Deus. Tudo bem. Comeu guisado e ali ficou a palavra dita, né? Um pacto. Toda palavra que é dita dentro de uma proposta, dentro de um acordo, né? Deus, assina embaixo. Fizeram um acordo. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato vermelho. Por isso depois, os seus descendentes foram chamados de Edomitas, porque Edom, no hebraico, significa vermelho. Por isso que os descendentes de Esaú são chamados de Edomitas, porque vermelho, referindo-se ao prato de lentilhas que era vermelho. Né? E Esaú vendeu o direito de sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então chegou o dia, Isaac já estava velho, cego. Chegou o momento dele abençoar o seu primogênito. Só que Jacó sabia que ele tinha vendido o direito da sua primogenitura. A mãe, Rebeca, sabia que Deus já tinha dito para ela que o maior serviria ao menor. No caso, iria se inverter os papéis, não é? O que foi que aconteceu? Isaac pediu para Esaú buscar uma de suas caças, lhe preparar um prato gostoso, como ele gostava, e que ele fosse, quando voltasse com o prato pronto, Esaú iria ser abençoado por Isaac, ia receber todas aquelas bênçãos que eu falei anteriormente, tanto o aspecto espiritual como o aspecto material. O que aconteceu? Quando Esaú foi para o campo pegar a caça, sua mãe tinha escutado Isaac orientar Esaú dessa forma, como ele já estava cego, foi o que ela fez. Ela foi astuciosamente, comunicou ao seu filho Jacó, digo, olha, o teu pai já alertou a Esaú que vai abençoá-lo, e mandou ele preparar uma comida, uma de suas caças,
assim, assim, assim. Vai agora, vai lá no curral, pega o melhor cabrito que tem lá, que eu vou preparar um guisado do jeito que o seu pai gosta. Vai, e você vai tomar o lugar de Esaú na hora da bênção. Aí Jacó ficou com medo, disse: mãe, acontece que eu sou liso e ele é peludo. Tudo bem que eu vou com as roupas de Esaú, mas eu sou liso, ele é peludo. Sua mãe disse: não tem problema. Aí ela pegou astuciosamente a pele do cabrito que matou, né? Revestiu os braços de Jacó, talvez revestiu uma parte do peito dele também, né? E ali ela fez ele vestir a roupa de Esaú, roupa de gala de Esaú, e já lavar Jacó com o prato já o guisado pronto para oferecer ao seu pai e receber a bênção. Seu pai até admirou e disse: já? Quem és? Primeiro ele disse: sou eu, Jacó dizendo: sou eu, teu filho Esaú. Já conseguiste a caça? Como foi rápido? Pois é, o teu Deus. Jacó usou até essa linguagem: o teu Deus, a quem tu serves, ele me fez obter esta caça e está aqui para te oferecer. Eu vim para receber a bênção que tens reservado para mim. Ele disse: és tu mesmo, meu filho Esaú? Ele disse: se aproxima daqui de mim. Aí ele, cego, né? Fez Jacó se aproximar dele. Ele cheirou a roupa e disse: a roupa é do meu filho Esaú. O cheiro é do meu filho Esaú. A roupa não, o cheiro. Ele estava com a roupa de Esaú, já estava coberto com os pelos, né? Talvez ele pegou, viu que estava bem peludo. Mas a voz é de Jacó. És tu mesmo, meu filho Esaú? Ele disse: sou eu mesmo. Sendo mentira, né? Ele enganou o pai. Com o apoio da mãe. E enganou também seu irmão Esaú, que estava lá. Enquanto ele estava com essa conversa com seu pai, Esaú estava no campo. Pronto. Foi aí, meus irmãos, que eu vou ler o texto bíblico aqui para vocês verem que Deus, como foi que Deus proferiu. Deus não. Como foi que Isaac proferiu a bênção para o seu filho. Entendeu? Lá em Gênesis, se não me engano, eu vou ler aqui, capítulo 27. Olha só. Quando ele comeu o guisado que a mãe de Jacó tinha preparado, né? E ele agora começou a proferir a bênção. Olha só as palavras de Isaac. Antes ele chamou Jacó para beijá-lo. Disse Isaac, seu pai: ora, chega-te e beija, filho meu. Versículo 26. E o versículo 27 diz: chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse. Olha só. Ele pensou que estava abençoando Esaú. Mas na verdade ele estava abençoando Jacó. Mas como Esaú vendeu o direito à sua primogenitura, essa bênção valeu. Porque eles dois fizeram um acordo. Esaú vendeu o direito de sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Olha o que Isaac disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Versículo 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Olha agora, sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Amém? Daí foi o que aconteceu. Meus irmãos, quando Jacó foi abençoado no lugar do seu irmão, ele sai da presença do seu pai. Poucos instantes chega Esaú.
com um prato do guisado feito com o animal que ele caçou, ele conseguiu pegar. Eu creio que Deus tem tomado uma providência nisso também, que não coincidiu dele se encontrar no mesmo momento, porque senão tinha havido um problema, né? Deus deve ter dado um livramento aí grande para aquela família, né? Senão a coisa tinha ficado feia. E acontece que lá vem Esaú com o seu prato. Diz a Bíblia que quando Esaú chegou, né? Aqui no versículo 30 em diante, do capítulo 27, que Esaú chegou com a caça, fez o guisado, foi logo dizendo: levanta, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Versículo 32. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Ele disse: eu sou o teu filho, teu primogênito Esaú. Olha aqui, ele ainda enfatizou: teu primogênito Esaú. Mas ele vendeu o direito à primogenitura lá atrás, no capítulo 25. Então, Isaque estremeceu. Ele se tremeu nas bases quando ele ouviu isso. Um estremecimento muito grande. E disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. Ele deu um grito. E disse a seu pai: abençoe-me também a mim, meu pai. E ele disse: vê o teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo de mosto tenho fortalecido, que te farei, pois, agora a ti, meu filho. E disse Esaú, seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Está vendo aí? Está vendo aí o resultado? Esaú ameaçou matar Jacó depois disso. E sua mãe fez ele fugir. Jacó estava muito irado. Ele prometeu, disse: olha, assim que meu pai fechar os olhos, matarei Jacó. A mãe dele, sabendo disso, da ira de Esaú, fez Jacó voltar à casa do seu irmão Labão, que vivia em Harã. E Jacó foi, fugido. Olha que problemão, irmãos. Foi criado nesta família, né? Por causa de todo esse processo, pelo fato de Esaú ter vendido a sua primogenitura, e pelo fato de Jacó e Rebeca terem sido astutos, né? Tomaram a frente e a bênção de Esaú passou para Jacó. Então, para resumir, anos após, os dois se encontraram. Jacó temeu muito na volta dele, da casa do seu sogro Labão, voltando para Canaã. Jacó com suas 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos, voltando para Canaã, para a casa de seu pai. Seu pai ainda estava vivo nesse período. 20 anos depois, seu pai ainda se encontrava vivo. Ele temeu encontrar-se com Esaú, porque Esaú estava locado nas montanhas de Seir. E ele tem que passar pelas montanhas de Seir. E ele, para aplacar a ira de Esaú, mandou gado, camelo, ovelhas como presente, para ver se Esaú deixaria ele passar e não faria nenhum dano. E diz a Bíblia, lá no capítulo 33, que Esaú vinha de encontro com ele, com 400 homens, e Jacó aperreou-se, achou que Esaú ia se vingar ainda, mas Deus aplacou seu coração, né? E ali eles se encontraram, depois de 20 anos, e diz a Bíblia que foi um encontro muito comovente. Os dois se abraçaram, choraram muito, se beijaram. Esaú conheceu os seus sobrinhos, né? Beijou também os seus sobrinhos, conheceu as esposas. Todos se prostraram diante de Esaú, né? Se colocando como servo de Esaú para aplacar
a raiva que ele tinha, né? E ali, Esaú conseguiu perdoar isso que Jacó tinha feito. E os descendentes de Esaú passaram a ser conhecidos como edomitas, que como já disse anteriormente, que a palavra Edom significa vermelho. Carregaram essa logomarca em suas vidas, né? Mas depois da morte de Esaú e de Jacó, meus irmãos, os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, que é Israel, se odiaram. Lembra aquela passagem que eu falei? Que existia um conflito na barriga de Rebeca entre as duas crianças? Já estavam brigando entre si? Era isso aí. Depois os edomitas e os israelitas não se entenderam. Depois da morte dos patriarcas, se odiaram, né? Ao ponto de Deus ter que tomar providência, porque a promessa estava sobre Israel agora, não estava mais sobre Esaú, porque Esaú vendeu o direito. Ele desprezou a bênção de Deus, desprezou as promessas de Abraão. E a Bíblia fala lá em Obadias, em Malaquias, em Jeremias, fala da destruição dos descendentes de Esaú. Lá em Obadias prediz a ruína dos descendentes de Esaú. Lá no capítulo 1, versículo 6 ao 21, Deus diz claramente que ia destruir totalmente os descendentes de Esaú, porque eles estavam sendo uma pedra de tropeço na vida do povo de Israel, estava complicando a vida de Israel no cumprimento da promessa do Senhor. E quando a promessa de Deus tem que ser cumprida, não há quem possa impedir. Deus se manifesta ao ponto de excluir do caminho do povo, da promessa, aqueles que querem impedir, né? O trilhar deste povo para que a promessa de Deus se cumpra em suas vidas. E lá em Malaquias capítulo 1, vou até ler esse versículo aqui para vocês verem como o negócio é sério, como o negócio foi sério na vida de Esaú. Olha o que Deus diz lá em Malaquias capítulo 1, no versículo 2 e 3. Olha o que diz aqui, ó. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei Jacó. Está vendo? E odiei Esaú. Por que foi que Deus odiou Esaú? Porque ele desprezou as promessas de Deus. Ele desprezou o seu direito à primogenitura. Eu odiei Esaú, o Senhor falando através de profeta em Malaquias. E fiz dos seus montes uma desolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Olha, Deus desolou. Deus acabou com a nação, com os descendentes de Esaú. A profecia está aí. Essa profecia se cumpriu. Que hoje você nem escuta mais falar que existe os edomitas. Você escuta falar que existe o povo de Israel. A nação de Israel está aí, né? Mas os edomitas não. Não existe mais. Olha o que o Senhor disse aqui. Ainda que Edom diga, nessa época Edom ainda existia. Hoje não existe mais, que são os descendentes de Esaú. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Olha, ainda que aquele povo dissesse, nós vamos reedificar aquilo que foi destruído. Nós vamos reconstruir. Olha o que o Senhor disse, através do profeta. Eles edificarão, eles reconstruirão, mas eu destruirei. Eles clamarão, e lhe chamarão, termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meu irmão, ninguém queira cair na mão dos Deus vivos. Ninguém queira cair na ira de Deus. Ninguém queira ter um veredito deste, como o povo de Esaú teve. Como os descendentes de Esaú teve. E tem mais essa no versículo 5. O Senhor disse, e os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Olha, isso é para nós, viu? Isso é para nós. Amém? Então, meus amados irmãos, para você ver como o negócio é sério. O negócio é sério. Você tem ideia? No Novo Testamento, Esaú aparece na exposição
sobre o profundo significado teológico de sua rejeição e da eleição de Jacó pela soberana escolha de Deus. Lá em Romanos capítulo 9, 8 a 13 fala, né? Vou ver se eu leio aqui pelo menos uns versículos de Romanos, para que vocês possam compreender mais ainda a importância de não desprezarmos as promessas de Deus. A igreja não deve desprezar as promessas de Deus. O crente não pode desprezar a promessa de Deus que Deus tem para nossas vidas. E qual é a promessa que Deus tem para nós, irmãos? Primeiro foi a descida do Espírito Santo. O Senhor cumpriu. Promessa, falando para a igreja, mas antes de sermos igreja, prometeu nos salvar. Todo aquele que crê no Senhor será salvo, não será condenado, é uma promessa. Mas é necessário haver arrependimento, mudança de vida, mudança de comportamento. Depois a descida do Espírito Santo, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E a outra promessa é que ele haveria de voltar e buscar a sua igreja. Tem gente desprezando isso, não crendo mais. Olha em Romanos capítulo 9, a partir do versículo 8, diz assim: olha aqui, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, olha aí, quando concebeu de Isaac nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Está lá escrito em Malaquias. Está lá escrito em Malaquias. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que foi que o Senhor odiou? Porque Esaú desprezou. Assim será no juízo final. Deus vai odiar aqueles que rejeitaram a sua palavra, rejeitaram a sua bênção eterna, aqueles que rejeitaram a promessa de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Então, para concluirmos, Esaú, primogênito, vendeu o direito à sua primogenitura, desprezou, mesmo sendo favorito de seu pai, desprezou. Ele achava que, mesmo desprezando, achando que seu pai o tinha como favorito, ele achava que aquele acordo que ele fez com Jacó não ia valer. Enganou-se. Cuidado com suas palavras. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que você promete na presença de Deus. Cuidado com o pacto que você fez com o Senhor. Cuidado. Né? Esaú não levava as coisas a sério. Levou na brincadeira. Ele achou que as coisas podiam ser resolvidas do jeito dele. Facilmente. E não é por aí. Ele, em um momento, foi seduzido pelo aroma daquela comida. Acho que era muito cheirosa, ele com fome. Porque quem nos ensina a comer é a fome. Né? Entendeu? Ele estava com a fome tão grande que ele não enxergou o que ele estava fazendo. Ele viu tudo de maneira exagerada e desprezou naquele momento a bênção que ele haveria de receber como filho mais velho. Seu modo de enxergar as coisas e a sua fome o levou a trocar seu direito de primogênito por um prato ensopado de lentilha. Um acontecimento aparentemente, né, vamos dizer assim, sem nenhum significado, aparentemente, mas que teve consequências eternas, irreversíveis. Hoje não existe mais descendente de Esaú. Foi apagado do mapa. Não existe mais. E no juízo, ele não vai ter o que dizer. Contrariamente a Deus, não vai ter como
reivindicar algum direito, porque ele vendeu um direito que Deus tinha dado a ele naturalmente. Ele tratou o precioso dom que Deus deu a ele, que foi o dom de ser o primogênito, como algo sem nenhum valor. É como a salvação. Deus nos deu de graça, como um dom. De graça, uma dádiva. E tem gente desprezando. Tem gente brincando com Deus. Brincando de ser crente. Brincando de sentar no banco da igreja. Brincando de pregar o evangelho. Vida dupla. Coração dobre. É um Esaú. É um Esaú. Quem age assim? Mais tarde Esaú procurou a bênção, foi tarde. E assim será na vida do Senhor. Ele perguntou, implorou ao seu pai: pai, não restou nenhuma bênção para mim, pai. O pai disse: infelizmente não, meu filho. Tu serás servo dele. Tudo de bom eu passei para Jacó. Tudo de bom foi Jacó que foi abençoado. Para ti não restou nada. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Bradou, chorando. Ah! Mas já era tarde. Assim será no juízo final. Esaú teve em suas mãos o direito de ser o chefe de toda a casa de seu pai. Agora foi condenado a ser escravo. Tudo por quê? Por causa do momento impensado dele. Por causa do seu estômago faminto. Qual foi a loucura de Esaú? Trocar de maneira desprezível seu direito de primogenitura, levado por um apetite carnal. Por ser carnal. Momentaneamente. Vivendo como se não existisse vida eterna. Pois existe, viu, meu amigo? Existe vida eterna, sim. Como se não existissem valores absolutos. Hoje os valores estão relativizados. Entendeu? Nada a ver. Nada a ver isso. Nada a ver aquilo. Qual o problema? Não vejo nada demais isso aí. Esaú era um cara que só pensava no aqui e agora. Tem muitos Esaús no nosso meio. Será que você não está pensando assim ultimamente, meu irmão? Minha irmã, meu amigo, minha amiga? Eram suas necessidades que ditavam suas ações. Lá em Hebreus ele é chamado de imoral, de profano. Sabe o que é profano? Que não está de acordo com os preceitos de Deus. Que desrespeitou a santidade das coisas sagradas. Que foge do âmbito religioso, do âmbito de Deus. E se leva pelo caminho da imoralidade, mundano, carnal. Profano é isso. Que não faz parte do ambiente sagrado, que não faz parte do ambiente saudável do Espírito Santo de Deus. Esse é ser profano. Palavra dura, né, irmãos? Mas é a realidade. Tem muita gente aí que está nesse caminho. Pessoas que não têm limites para saciar os seus desejos carnais. O prato mudou, mas a fome continua a mesma. Talvez hoje não seja um prato de lentilhas, mas pode ser a bebida, a droga, o sexo, a orgia, as baladas, jogatinas, todo tipo de imoralidade e outras coisas que são agradáveis aos olhos, ao paladar, desejáveis à mente. Tipo de crente que diz, nada a ver. Qual o problema de ouvir isso? Qual o problema de ouvir aquilo? Qual o problema de tomar uma cervejinha aqui, outra ali? Nada a ver. Fazer sexo antes do casamento? Nada a ver. Fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo? Nada a ver. Para aquilo que estão dizendo que é ser quadrado isso aí. Nada a ver. Estamos no século XXI, na era digital. Qual o problema? Cuidado, Esaú. Cuidado, Esaú. Cuidado, crente transfigurado em Esaú. Tu vai perder a bênção. Há muitos loucos em nosso meio, como Esaú, que prefere o que é passageiro, o que é efêmero, do que aquilo que é eterno.
Olha, irmãos, queridos ouvintes, estou terminando. Matar a fome, curtir a vida, chutar o balde. Isso pode ser até bom em algum momento. Esaú fez isso. Trocou seu direito eterno por um prato de lentilhas. E as consequências foram irreparáveis, terríveis. Um pequeno momento destinou toda a sua vida. Um pequeno momento trouxe consequências para toda a sua vida, para os seus descendentes. Hoje tem muitas famílias aí chorando, sofrendo, por causa da decisão errada do pai de família, de uma mãe de família. Resolveram abandonar a Cristo. Resolveram ser carnais. Ele quis herdar a bênção, Esaú, mas foi rejeitado. Foi rejeitado por Deus. Deus ficou irado com ele. Está lá em Malaquias. Deus o odiou. Porque Deus odeia quem também o odeia. Quem o despreza. Quando tem a oportunidade de ficar na bênção. Deus enche essa pessoa de bênçãos. E ele despreza. E agora vai ficar debaixo da ira de Deus. Porque, irmãos, a paciência de Deus tem limites. Ele é amor, está escrito. Deus é amor. Deus é longânimo. Mas ninguém pode abusar da longanimidade de Deus. Tem limites. Deus também é fogo consumidor. Quando Esaú acordou, era tarde. Buscou com lágrimas o arrependimento. Buscou com lágrimas o direito à primogenitura. Buscou com lágrimas a bênção. Mas foi tarde demais. E você, como é que está a sua situação diante do Altíssimo? Será que você não está também agindo como louco? Talvez seja tarde demais. Talvez você esteja até tirando onda com a minha cara. Zombando do que eu estou dizendo. Até me julgando. Olha, eu sou um mensageiro do Senhor. Eu entrego a mensagem que Ele me manda entregar. Ele se responsabiliza. Não olhe para mim. Eu sou limitado. Cada um dará conta de si a Deus. Mas, pelo menos, considere a palavra que Deus está falando com você nesta tarde. Tem um filme muito interessante que eu sempre chamou a atenção essa frase. Eu assisti. É um filme épico. Eu gosto de assistir bons filmes. Não gosto de filmes imorais. Mas bons filmes, tem bons filmes. Sim. Não vamos ser radicais. Não vamos ser sectários. Religiosos. Né? Exageradamente. Tem pessoas que são tão santas, tão religiosas, dentro da igreja. Com besteira. Mas sua vida não corrobora com aquilo que ele diz que ser. Na sua boca só sai coisa nojenta. Seu comportamento totalmente longe daquilo que Jesus nos ensina. E no filme O Gladiador, quem assistiu, um filme muito antigo, do ano 2002 por aí, se não me engano, 2004. O protagonista do filme, ele disse uma frase que até hoje eu também gosto muito dessa frase. Ele diz, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. E é verdade. O que o homem planta, em vida, ele colhe na eternidade. O que fazemos em vida, tudo que você fizer em vida vai ecoar na eternidade. Então, louco é um tipo Esaú. É um tipo de crente ou de pessoa que em 5 minutos ele se deixa levar pelo momento de loucura por 5 minutos, em detrimento de um momento eterno em sua vida. Sem se dar conta que às vezes curtir a vida pode encurtar a sua vida. Infelizmente é a realidade. Que Deus abençoe, que Deus aplique essa palavra no seu coração, que Deus faça resplandecer sua glória sobre sua vida, e a porta ainda está aberta. Venha para Jesus. Vamos ouvir. Deus do impossível.